E se você acordasse dentro de uma sala fechada, ao lado de outra pessoa, ambos acorrentados pelo pés, e ainda um morto na sua frente, todo ensanguentado? É estranho até pensar nisso. Imagine estar presente. Enquanto alguns filmes hollywoodianos gastam milhões para serem produzidos, chega um filme inteligente, barato, angustiante e com uma premissa bem simples: reviver o terror psicológico criado por O Silêncio dos Inocentes e Seven, de uma forma bem criativa e sem cair na mesmice dos thrillers casuais. Felizmente, ele consegue tudo isso com sucesso, mesmo que em alguns momentos a banalidade apareça na história do filme. Enfim, estava com medo de que não saíssem mais filmes do tipo. Um gênero inteligente, enigmático e não muito complexo, mas com um serial killer com uma mente perversa, criativa e com bastante maldade nos jogos. Ele praticamente trata suas vítimas como ratos de laboratório. Algumas cenas do filme chegam a ser bizarras, porque elas conseguem fazer com que você sinta uma angústia, já que ele sempre coloca enigmas com o tempo. Por exemplo, a vítima tem que achar uma chave que abra o cadeado que o prende numa cadeira, antes que parafusos atravessem sua cabeça. O filme nos leva à mente psicótica de um gênio criminoso que cria cenários diabólicos para levar suas vítimas a compreender o valor da vida. O assassino é Jigsaw, Tobin Bell. Ele é chamado assim por causa de uma cicatriz em forma de quebra-cabeças que ele deixa na pele de suas vítimas, obrigando suas presas a cometerem atos intoleráveis e agonizantes para se salvar. O tenente Tapp, Danny Glover, numa participação secundária, é escalado para conduzir a investigação e rastrear o assassino. Os caminhos evasivos de Jigsaw levam Tapp a criar uma obsessão enlouquecida, vendo-se totalmente envolvido por estes jogos mortais. Adam Leigh Whannell se dá conta que está acorrentado a um cano enferrujado dentro de um banheiro imundo. Adam não está só acorrentado também, e do outro lado do banheiro está o Dr. Lawrence Gordon, Cary Elwes, e entre eles está um homem, boiando em seu próprio sangue, de um ferimento que ele mesmo se causou na cabeça. O mistério começa quando os dois presos tentam juntar as provas deixadas para decifrar como chegaram lá, e mais importante ainda, de como eles poderão fugir. As pistas se desvendam à medida que suas identidades verdadeiras são expostas, e eles percebem que são as próximas vítimas do assassino Jigsaw. O mais interessante é que ele nunca matou suas vítimas, elas que sempre se matam. A sinopse simples faz deste filme um verdadeiro enigma, que quando começamos a assistir, caímos num mundo onde a inteligência é bem-vinda para resolver os enigmas. Algumas vezes, o assassino simplesmente abusa dos jogos que, em sua maioria, envolvem pessoas doentes, no sentido de serem viciados em algo, não tratarem bem sua família, traírem suas mulheres e etc. Não, o assassino não é um humanista. Ele só pensa que, dando a chance às pessoas de sobreviverem, mesmo passando por um torturante enigma, elas passem a dar valor à vida. Ele não é um super-herói, mas a forma que ele captura suas vítimas não é bem explicada. Às vezes, ele parece um bicho-papão, outras vezes, ele parece um palhaço com aquela máscara dele. Para compreender melhor, veja o nível de um enigma. O assassino usa uma armadilha de urso, ao contrário, implantada na cabeça de uma garota, onde o objetivo é que ela use uma chave para abrir o cadeado da geringonça. Mas, se o tempo esgotar, a armadilha rasga sua boca com tudo. Até aí não é tão bizarro. Mas e quando ele diz que a chave está dentro do estômago da alma gêmea dela, que está morta naquela mesma sala? E o pior, ele não está morto, e sim dopado. Isso mesmo. Ela tem que tirar a chave do corpo dele, pensando que ele está morto, mas não está.
A forma que é mostrada as cenas é magnificamente bem executada e inteligente. Uma excelente montagem de imagens de desespero da garota. O filme, à medida em que caminha, mostra em forma de flashbacks outros enigmas executados pelo serial killer. A inteligência dos enigmas é assustadora. O diretor iniciante James Wan, que também assina o roteiro com Leigh Whannell, usou e abusou na edição das cenas do filme. Algumas vezes você se desespera como as vítimas em uns enigmas. Isso só dá mais clima à trama, em pensar que ele foi rodado em apenas 18 dias. Para você ter uma ideia, o filme já é pesado. No sentido de mostrar cenas bizarras, o diretor ainda teve que tirar algumas cenas pesadas para que os mais jovens pudessem entrar nos cinemas no ZUA. Mas uma coisa temos que dizer. Jogos Mortais possui um final simplesmente espetacular e bem bolado. Fico feliz pelo resultado do filme. Mais feliz ainda em saber que eles tinham acabado de se formar da escola de cinema. E colocaram as fitas embaixo do braço e foram atrás de um patrocínio ou de algum estúdio que distribuísse seu filme. Até que a Lionsgate Films comprou a ideia depois que viu o resultado. Jigsaw é um assassino que possui uma marca registrada. Ele deixa em suas vítimas uma cicatriz em forma de quebra-cabeças que faz com que elas cometam atos agonizantes para se salvar. O detetive David Tapp, Danny Glover, é designado para investigar os assassinatos, bem como a capturar seu autor. Porém, o caminho evasivo seguido por Jigsaw leva o detetive a desenvolver uma obsessão por capturá-lo. James Wan e Leigh Whannell, autores do roteiro de Jogos Mortais, rodaram uma cena do filme e a usaram sempre que apresentavam o projeto a estúdios, buscando financiamento para a realização do longa-metragem. Em minha humilde opinião, incrível. O melhor filme de terror, suspense psicológico que já vi na vida. Uma história super original, um roteiro inteligente, atores ótimos e uma fantástica direção de James Wan e edição de Kevin Greutert. Chocante, bárbaro e fascinante. Assim nasce a melhor e mais lucrativa franquia de terror da história do cinema. Genial. O filme é centrado na luta contra o tempo de dois homens. O médico Dr. Lawrence Larry Gordon, de 42 anos de idade, e o fotógrafo Adam Stanheidt, de 27 anos de idade. Eles acordam em um banheiro imundo, presos pelos pés numa corrente bastante forte. No meio deles, há um corpo de um homem ensanguentado com um revólver e um gravador nas mãos. Eles descobrem uma fita em seus bolsos e a colocam no gravador e descobrem que fazem parte de um jogo terrível contra o tempo em que o médico tem que matar o fotógrafo se quiser ver sua mulher e filha vivas. A proposta desse filme é ótima. Um psicopata sequestrado suas vítimas, forçando-os a jogarem jogos mortais bastante criativas. A ideia das vítimas desesperados por procurar pistas é um terror agoniante e sádico que ficou bem feito para um filme de terror. O que me pegou mesmo são os plot twists, cenas sangrentas e a música tema das revelações finais de cada plot dos personagens. Ficou fantástico esse clássico filme. Começa com aquele suspense seguido de dúvidas sobre o que está acontecendo e o final é cheio de reviravoltas, daquelas que te surpreendem. O grande problema para mim é o enredo no geral. As coisas demoram um pouco para acontecer e quando começam a acontecer, vem tudo de uma vez e o filme termina. Algumas histórias, como a do detetive, foram mal contadas. Poderia ter dado um entendimento melhor. Gostei da fotografia. Acho que essa sensação de palidez dá mais suspense ao filme. Jogos Mortais é um filme inovador, com uma reviravolta excelente e muitos pontos positivos, especialmente na atuação e roteiro do talentoso Leigh Whannell e na direção do excelente diretor que na época estava começando em Hollywood, James Wan,
e foi o primeiro passo de uma franquia de sucesso que teve seus altos e baixos, mas marcou época e continua rendendo frutos a todos os envolvidos mesmo depois de quase 2 décadas de lançamento. Sofrimento, mais dor, mais suplício, uma das palavras que definem o eixo temático não apenas desse primeiro filme, mas de toda a saga. Definido como uma pena atroz, o suplício é parte do esquema da liturgia punitiva em Jogos Mortais, um ritual que possui em seu cerne a necessidade de cumprimento solene da sentença. Essa constatação nos remete ao que Michel Foucault desenvolve em Vigiar e Punir, o nascimento da prisão. Os motivos? Os cenários em galpões e fábricas, aparentemente abandonados, nos remetem à sociedade disciplinar, pois para o filósofo, edifícios como a prisão, a fábrica e a escola são locais organizados para manter os esquemas que envolvem as relações de poder na sociedade. Estes espaços tornam os sujeitos mais dóceis e adestrados, assim como as vítimas das armadilhas do filme, indivíduos que possuem as suas penas apresentadas nos moldes do espetáculo, semelhantes aos esquemas das punições públicas que marcaram a história da tortura no período medieval e na posteridade. Curta o vídeo, por favor, comente e compartilhe. Muito obrigado.